Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Hoje, sexta-feira, dia 7. Que você tenha uma ótima sexta-feira, são 7h05. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também pelo YouTube, ao vivo pelo Face e pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje chuva. Aliás, já choveu durante a madrugada em alguns pontos da cidade, choveu hoje mais cedo também, e durante todo o dia deve ficar assim, nublado a chuvoso. Aliás, tem até informação aqui na Folha, no portal Folha 1, que nós vamos trazer sobre a Defesa Civil. Fez muito calor ontem, ficou aquele clima abafado, característico para dar aquela chamada tromba d'água que a gente falava antigamente. Então há uma preocupação grande aí das autoridades do setor, mas hoje é para tempo chuvoso com máxima de 27, mínima de 22. Agora aqui no centro faz 24 graus. Junto com o Arnaldo Neto, hoje vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, o Fábio Ribeiro, está conosco aí nesta conexão e ele faz um balanço dessas atividades também, né, desse primeiro ano aí desse novo legislativo. Em 2021, as discussões que ficaram pendentes esse ano, as contas da Rosinha, do Rafael Diniz, também a sessão extraordinária que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 11, e ainda vamos saber do Fábio aquelas famosas projeções às urnas de 2022 aqui na região com relação ao Estado e também o Brasil. Próximo biênio também da Câmara, como é que fica aí a presidência da Casa? Vamos saber de tudo, mas de antemão, muito obrigado, Fábio, pela sua presença. Rapidamente vou trazer aí o seu bom dia, a sua entrevista. Vamos só aqui as manchetes do portal folha1.com.br e aí sim a gente começa a bater esse papo. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Portal folha1.com.br, Campos confirma infecções cruzadas por Covid e influenza. A informação foi dada em primeira mão ontem aqui neste programa pelo secretário Paulo Irano. Secretaria Municipal de Saúde monitora desde quarta-feira pelo menos 4 casos de infecções dupla por influenza A e coronavírus, conhecido como a flurona. Fique atento aí, né? E tome muito cuidado. Corpo do ex-vereador é sepultado no Caju após cortejo no Eldorado. Renatinho do Eldorado morreu na última quarta-feira aos 61 anos.
Câmara fará sessão extraordinária para votar projetos do Executivo. Projetos são para alterar leis do abono aos servidores e da Bolsa de Pesquisa. Covid adia palestra de Bernardinho em Campos para março. Fórum do Empreendedor tem apoio da Folha e também da Inter TV. Primeira morte pela variante Ômicron no Brasil é registrada em Goiás. Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou a informação sobre o óbito nesta quinta-feira. Um ano após a invasão do Capitólio, às chifradas. Militantes foram atiçados pelo então presidente Donald Trump em discurso na Casa Branca. França identifica nova variante do coronavírus com mutações. Defesa Civil alerta sobre previsão de pancadas de chuvas. O que eu falava mais cedo, a possibilidade do acumulado significativos de chuva persiste até segunda-feira. E fechando, o caminhão tomba na BR-101 e homem fica ferido. São algumas das manchetes, alguns dos destaques do portal folha1.com.br. Meu caro Fábio Ribeiro, é sempre um prazer renovado, né, poder recebê-lo aqui. É o momento oportuno, estamos num fechamento de um ano, abrindo aí um novo ano, né, nas nossas vidas e daqui a pouco também na Câmara Municipal, já que agora está em recesso, mas é hora da gente fazer um balanço aí, quem sabe uma projeção também para esses 2022 de trabalho na própria Câmara Municipal. Muito bom dia, mais uma vez é um prazer, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, meu amigo Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, amigos da Folha no Ar, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, não é? Eu peço desculpa porque eu estou gripado, né? Essa gripe me pegou e a minha voz não está boa assim, mas vamos tentar, não é, o máximo possível ser claro para quem está nos assistindo ou ouvindo. Um grande prazer estar com vocês. Eu te agradeço aí pelo esforço, né, e pela boa vontade de estar conosco aqui, mesmo gripado. A gripe às vezes dá aquele desânimo, aquela coisa assim, de ficar só na cama, né? Então a gente agradece. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia. Como a gente sempre fala, é importantíssima a sua presença aqui neste Folha no Ar, nesta bancada, que muito nos honra sempre. Seja bem-vindo, Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Nogueira, vamos direto à conversa com o Fábio. Vamos começar, digamos que vamos conversar de forma leve, né? Vamos fazer um balanço, Fábio, queria que você falasse pra gente, um ano marcado por algumas sessões extensas, né? Vamos pegar aqui 25 de maio até de madrugada, agora a última em dezembro também, a última do ano que se estendeu, não chegou à madrugada, graças a Deus, mas se estendeu bastante. Mas eu queria que você fizesse um balanço para a gente das ações da Câmara, dos principais projetos, como que você, enquanto presidente, avalia esse primeiro ano de legislatura? Arnaldo, foi um ano muito difícil, né? Mas foi um ano também muito produtivo. Foi um ano de muito debates, de embates, né? Porque a gente estava falando que embates, às vezes, são necessários embates, mas de muito respeito entre os membros da Câmara Municipal. E nós conseguimos efetuar fatos inéditos na nossa Câmara. Então, foi muito positivo. Eu acho que foi um ano que a Câmara de Campos se pautou pela democracia e pelo espírito republicano. Então, eu fico muito satisfeito com o resultado geral, né, do ano de 2021. Nós tivemos protocolados na nossa secretaria mais de 217 projetos de lei. Isso é um recorde histórico, nunca se produziu tanto projeto de lei. Nós tivemos sancionados mais de 100 projetos de lei, também um recorde histórico, não se sancionou tantas leis, né, em um ano. O Executivo encaminhou para a Câmara 48 projetos de lei no total. 44 foram aprovados,
3 estão tramitando e, não é, como você lembrou aí, do dia 25 de maio, não é, o Executivo retirou o Código Tributário. Depois encaminhou, não é, numa edição menor, através da taxa de coleta de lixo, mas retirou o Código Tributário, e aí a gente vai aguardar a discussão do Executivo, que é o Executivo que tem essa iniciativa das questões tributárias. E eu acho que foi um ano de aprendizado, não é? Nós temos uma grande maioria novos vereadores. Eu também, né, nunca tinha sido presidente, né, apesar de ter sido vereador, secretário. E aí o conjunto de aprendizado. Então, eu queria agradecer a Deus, né, porque o resultado foi muito positivo, muito positivo. Nós tivemos 18 audiências públicas, mesmo estando, não é, numa situação de pandemia, né, com sessões suspensas. Isso decorre da nossa ideia, do nosso foco de trazer a população para perto da Câmara Municipal. A Câmara é do povo e para o povo. Então, precisa, né, de estar de portas abertas para que a população venha discutir, venha propor, né, soluções para ela mesma. Nós tivemos um ano de 2021 no geral, aí falando da municipalidade como um todo, né, de serviços ainda de forma acanhada, mas foi um ano, né, de equilíbrio fiscal, de busca de equilíbrio fiscal, de você acertar as contas, né? Então, a Câmara, aí voltando à questão do inédito, pela primeira vez na história, devolveu ao município, no início da gestão, R$1,5 milhão. Então, isso aí já simbolizou o que essa nova Câmara, né, estava disposta para a municipalidade, ou seja, colaborar em todos os sentidos, né? Logo no início, nós disponibilizamos R$1,5 milhão devolvemos à municipalidade. Logo no início, foi ratificada a decretação da calamidade econômica, o que possibilitou, não é, a vinda de recursos estaduais para o pagamento das 2 folhas que estavam que estavam sem pagar ou atrasadas, né, dos funcionários públicos, e isso também fez com que o dinheiro voltasse a circular, e tomamos medidas duras na questão da diminuição da despesa. E buscamos soluções para aumentar a receita. Ou seja, esse ano de 2021 ele foi marcado, né, de forma de gestão da governança do município, do equilíbrio fiscal, e a Câmara colaborou muito, não é, com isso. Então, eu fico bastante satisfeito, né? Pela primeira vez, nós fizemos uma audiência pública de prestação de contas da concessionária Água do Paraíba, em que a população pôde participar, não é? Pôde teve voz e participou. Pela primeira vez, nós analisamos o relatório da Comissão de Serviços Públicos, que até então não tinha sido realizado, e pela primeira vez foi rejeitado, o que ocasionou, não é, o não reajuste solicitado pela Água do Paraíba. Isso é muito importante, não é? Hoje nós poderíamos ter aí um reajuste da tarifa de quase 20%, e foi a atuação da Câmara de forma responsável, não é, de forma democrática, ouvindo o povo e representando o povo, não é, que fez com que, não é, até mesmo em sua justificativa na decisão do processo administrativo solicitado pela concessionária Água do Paraíba, o prefeito, Vladimir Garotinho, ele justifica, não é, a recomendação da Câmara para não reajuste. E nós tivemos, não é, a criação das frentes parlamentares, que também de forma inédita, né, aconteceu na Câmara. Então, mudanças foram feitas. E falar na questão de pendências, eu não classifico como pendência. A gente tem que, na política, a gente tem que ir amadurecendo as discussões. Isso é muito comum, não é? Nós temos agora, acredito eu, que para 2022, a apreciação das contas da prefeita Rosinha e do prefeito Rafael Diniz,
não é? Ambos com pareceres contrários do Tribunal de Contas. Então, a gente está amadurecendo essa discussão. E cada um tem sua convicção, né? Cada vereador tem a sua convicção e isso é um processo, não é? de convicção. E a gente percebeu, né? Isso aí também foi muito discutido no início do ano, até mesmo aqui no programa da Folha no Ar, sobre a legitimidade ou não dessa legislatura anular o que foi vamos dizer assim, discutido na legislatura anterior, mas desde que, né, não foi observado aquele princípio que é um princípio que tem origem, né, na democracia, né? Todos os regimes democráticos, eles observam o direito da ampla defesa, e isso não foi observado em momento algum, não é? Mesmo falado aqui, não é, pelo ex-presidente ou o procurador, mas não está presente nos autos, e a gente tem bastante certeza disso. Então, foram anulada a questão da Rosinha, e agora é uma nova discussão. Então, a gente, no geral, no resultado, né, o Executivo encaminhou 48, ratificando aqui, 48 projetos, né? 44 aprovados, 3 em tramitação, ainda que é referente à Previdência, à reforma da Previdência dos servidores. Então, 100% dos projetos do Executivo, não é? Eu assisti a entrevista no final do ano do prefeito aqui, né? E eu discordo, que falou que teve problema no Legislativo. O prefeito não teve, o Executivo não teve. Teve uma má condução lá no dia 25 de maio, isso aí eu mesmo já assumi, e o próprio prefeito também, que tinha que ter discutido mais com a sociedade. Então, um ano muito positivo, muito difícil, né? Muito difícil. Nós perdemos muitos entes queridos, eu mesmo perdi pessoas que muito ligadas a mim, não é? A gente pode, não vou nem citar nenhuma aqui, porque a gente pode esquecer, e foi um ano de dificuldade, mas foi um ano de, vamos dizer assim, de superação, não é? O município superou, não é, a questão da Covid de forma democrática, com o comitê gestor se reunindo toda segunda-feira, tomando decisões, não é? O município superou a questão financeira, né? Hoje o município está numa situação muito diferente, né, do que estava em 1º de janeiro de 2029, tanto é que ele vai pagar na próxima semana o bônus, né, do servidor público. Então, há um ano atrás, estava com duas folhas atrasadas. Hoje está pagando bônus para o servidor público. Então, foi um ano de muita dificuldade, mas de muita superação, 2021. E 2022, já fazendo aí uma perspectiva, eu acredito que seja um ano de recuperação dos serviços públicos com qualidade. Nós temos o maior desafio do nosso município, que é o transporte coletivo. Isso é um desafio que tem que ser encarado como um desafio de toda a sociedade, né? Não só do Executivo, do Legislativo, dos empresários, dos concessionários de vans, né? Empresários de ônibus, mas principalmente dos usuários. Nós temos o desafio da mobilidade urbana também, que é consequência disso, mas temos, não é? A iluminação pública, a empresa já está trabalhando, e eu acredito que no máximo aí de 60 a 90 dias a nossa iluminação pública nas nossas vias seja resolvida. Agora, o serviço público de limpeza pública, não é? A gente aprovou a taxa de coleta de lixo, e isso vai implementar a partir do mês que vem, em fevereiro, um aumento de equipes, não é? na empresa contratada, o que vai também melhorar os serviços de limpeza, de varrição, né? E temos que melhorar a saúde. Nós reabrimos muitas UBSs no ano de 2021, mas temos que continuar, né? A prefeitura tem um projeto de abrir no total 50
50 UBS. E a gente já começa esse mês com a abertura da UBS. Eu queria mandar um abraço aí para a comunidade de Pernambuco, né, em Lagoa de Cima, né, ali perto da Lagoa de Cima. Não é do meu lado, ali é perto de Santa Rita, mas em Pernambuco, mandar um abraço, que nós vamos estar aí até o final do mês reinaugurando a UBS aí de Pernambuco. Então, foi um ano de superação e espero que 2022 seja um ano de uma consolidação de serviços públicos, de melhoria de serviços públicos que nossa população está precisando. Fábio, em relação a ser um ano difícil, foi um ano também marcado, como você mesmo citou, pela pandemia, né? E foi o pior momento da pandemia para o município, ali do final de março a meados de junho, mais ou menos, né? Foi o pico aqui para o município, lotação, enfim. E a Câmara tomou, lotação de leitos, que digo, né? Estrangulamento da rede de saúde pública. Mas a Câmara tomou algumas medidas, chegou a restringir as sessões, ficando somente virtual, depois no modelo híbrido. Estamos agora em um outro momento da pandemia, muito desconhecido ainda, com essas variantes que estão surgindo, a Ômicron e essa que tem aí na França agora, com a influenza também e casos cruzados que estão acontecendo. Qual vai ser a postura da Câmara por agora, pelo menos? Qual é o seu planejamento enquanto presidente, que quem decreta essas medidas, junto à mesa diretora, é claro, mas qual é o seu planejamento pelo menos para esse início de ano? Vai manter essa sessão híbrida? Pode haver mais restrições? Como você planeja esse início? Pô, Arnaldo, acho que a sessão híbrida ela veio para ficar. Mesmo se Deus quiser, né, com a normalização, né, e aí depende da gente, né, eu tenho lido muito, escutado muito debate sobre a questão de vacinação, do comportamento do ser humano, né, no mundo todo, sobre essa questão da pandemia, e a gente está muito aquém ainda. Nós temos que realmente reconhecer que o ser humano ele tem que aprender que quando não dá, não dá. Sobre essa questão da pandemia híbrida, ela está muito aquém ainda, né? Nós temos hoje mesmo, um exemplo aqui, se não fosse de forma remota, eu não poderia estar com vocês pela gripe que eu estou. Reconhecer que o ser humano... Então, a questão remota, a sessão híbrida veio para ficar, porque... Vamos dizer, mesmo que não tenha pandemia, o vereador, às vezes, está numa diligência na capital ou em outro município e pode participar da sessão. Então, isso é uma questão, né, nos outros parlamentos, né, no parlamento federal, nos parlamentos estaduais, existe mesmo essa consolidação da questão híbrida. Então, nós vamos, sim, permanecer com a sessão híbrida na Câmara de Campos, né, tomando muito atento, porque a gente sempre... né, teve essa atenção, devemos estar fazendo aí logo em fevereiro, né, com a colaboração da Secretaria de Saúde, uma testagem, porque eu acho que a gente tem que fazer esse monitoramento, não é? E sermos responsáveis, não é? A gente tem que vacinar. Acho que aquela pessoa que fala, não, a vacinação não é. A vacina é a evolução da ciência. A gente não pode negar a ciência, não é? Então, acredito, né, que a gente vai avançar, né, na questão do combate à Covid como um todo, mas estamos de forma muito lenta ainda. Estou falando de forma geral da humanidade, né, porque existem resistências, não é? E aí eu não estou falando de A, nem de B, nem de C, não estou polemizando de questão política, mas estou falando de fatos, né, em que as medidas podem ser avançadas. Então, você vê hoje, pelo Brasil afora, né, prefeitura suspendendo, né, shows e Réveillon, como foram suspensos, prefeitura suspendendo carnaval de rua. Não é? Por quê? Porque, como você bem falou, é um desconhecido. Não é? A gente ainda é um desconhecido. Então, para o desconhecido, a gente tem que ter, né, sempre fé em Deus e cuidado. Né? Como dizia nosso poeta Jorge Benjor, né? Prevenção em cães de galinha não faz mal a ninguém, não é isso? Ô Fábio, meu caro presidente, falando sobre esse primeiro ano ainda do senhor, voltando aí a esse tema, o primeiro, o senhor declarou, disse que é a primeira vez que é presidente, mas não é o primeiro mandato de vereador. Não. Né?
Exato. Inclusive o senhor já foi secretário também do município, secretário de administração, se eu não estou enganado, a pasta, né? E nesse primeiro ano, então, como presidente, legislativo, pacífico é o negócio mais difícil que existe no mundo, né? Até porque nós estamos na democracia e tem aí uma série de embates ao longo do ano, né? Então eu pergunto, qual foi o momento mais difícil do ano para o senhor como presidente da casa? Foi aquele em que o governo Vladimir, que tinha uma base com mais de 20 vereadores, vamos dizer assim, porque não há uma precisão, tem lá 2, 3 que, né, mantêm a oposição clara e os outros não. Foi naquele momento em que o prefeito Vladimir teve problema, então, que ele alegou aqui no próprio Folha no Ar com a Câmara Municipal, aquele foi o momento mais agudo? Olha, Nogueira, primeiro eu queria agradecer a você, porque quando eu era secretário de administração, eu fui fazer uma entrevista com o meu amigo Cláudio Nogueira, e foi ele que lançou a candidatura e depois vereador em 2012 a 2016, Fábio Ribeiro. Então, eu queria agradecer, né? Eu dei uma de mãe de nada. A esse empurrão aí que foi muito efetivo, né? Na verdade, foi a primeira vez que a gente se conheceu, né, pessoalmente. Foi uma entrevista na antiga Continental, e a administração é uma pasta importantíssima, né? Tem pauta para você fazer programa o dia inteiro, para você fazer um jornal inteiro, né, Arnaldo? E aí, no final, eu falei, rapaz, com esse discurso bom, com essa empatia, com esse carisma, é vereador na próxima eleição. E nós podia ter jogado na Mega Sena, né? Pois é, né? Não deu outra. Aí eu queria agradecer, né, a esse empurrão e dizer, não, eu concordo que a gente teve esse momento, não foi nem a questão né, do momento do Código Tributário, aquilo ali, o próprio Vladimir, ele, nessa última entrevista aqui, ele reconheceu que foi uma escolha dele, né, ele prefeito, ele escolheu o tamanho da bancada dele, não é isso? Então ele foi pontual nisso aí, isso foi uma escolha dele, não é? E foi uma precipitação da questão do assunto, né? Porque aí é que eu falo erro de condução. Qualquer alteração tributária, ela tem que ser precedida de um amplo debate, né? de uma ampla conversa, de diálogo, e a gente faltou naquele momento, né, esse debate, essa clareza para a população, porque a gente tem esse assunto muito em voga, né? O próprio setor produtivo, pessoas, né, da elite, né, pensantes do nosso município, eles, né, isso é recorrente, aquela frase, temos que ser independente dos royalties, não é isso? As pessoas não falam isso. Como é que você é independente do royalties se você não quer aumentar a sua receita própria? Então, isso é uma coisa que eu acho que é meio antagônica, não é isso? Campos hoje tem 13% da sua arrecadação de recurso próprio, o resto é tudo transferência, não é? Seja pelo Fundeb, seja pelo FPM, pelos royalties, pelo ICMS, é tudo transferência, verbo transferido pelo SUS, é tudo de transferência. Então, nós temos que aumentar o percentual dessa arrecadação, que é o menor do estado do Rio de Janeiro. Dos municípios do Rio de Janeiro, a menor percentual de arrecadação própria do nosso município. Então, é uma discussão que é uma discussão séria, que tem que ser discutido, não é? Qual o futuro que a gente quer. Nós sabemos hoje, de forma concreta, porque foi conseguido isso em 2021, que em 2025 nós não podemos mais pagar a folha com royalties, não é? Foi feito esse termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que chamar atenção para isso. Então, nós temos 3 anos para a gente discutir com a sociedade qual vai ser o tamanho da nossa arrecadação própria, dos nossos
tributos municipais. Porque não é, a gente vê aí uma inadimplência muito grande. Infelizmente, aí eu falo, eu comecei a minha vida, né, pública na Secretaria Municipal de Fazenda, né, isso no governo Sérgio Mendes ainda, na Secretaria Municipal de Fazenda, e eu tenho experiência lá tributária, fazendária, e eu posso falar, o Refis, não é, apesar de trazer uma sensação de receita, ele dá uma anestesia muito grande ao contribuinte, que deixa de pagar para esperar o Refis, e penaliza, não é, o contribuinte que é pagador, que é regular. Então, nós temos que ter essa discussão, nós temos que colocar isso na mesa e discutir com a sociedade. O prefeito também falou aqui que vai fazer um conselho da cidade, um conselho para pensar a cidade. Isso tem que ser assunto na mesa desse conselho. Nós temos que amadurecer, certo? Isso que eu falo, lá nós não tivemos esse amadurecimento político. Foi uma coisa que tinha que ser feita com velocidade, com uma certa velocidade, porque tinha que sair, né, o termo de ajustamento de gestão, porque senão o prejuízo seria até o não pagamento daquelas folhas imediatas ali, de abril, né, de maio, abril, junho, julho. Tinha essa celeridade, mas a gente não teve tempo, nem teve aí, não é, vamos falar aqui, não, uma certa habilidade de discutir. Não é? E aí as informações foram truncadas, muitas informações falsas. Não é? Falando, só quer penalizar, aumento não, porque está pandemia e tal. Mas foi um momento que nós perdemos de discussão maior para o município. Não é? Eu vejo, né, e aqui eu posso falar, nós tivemos mais de 2.000 indicações legislativas em que o vereador foi lá para a Câmara, representando o povo como ele tem que representar, pedir iluminação pública, pedir, né, tapa-buraco, pedir abertura de UBS, pedir regularização de insumos da saúde, como tem que fazer. Mas como que você supre isso tudo se você não tiver arrecadação? Graças a Deus, a arrecadação nossa, né, de transferência, através do aumento da receita royalties, através, né, da grande qualidade do prefeito de articulação, de trazer, não vamos dizer assim, recurso próprio, através também, a gente tem também, e eu reconheço, os deputados nossos, né, Clarissa Garotinho, Felício Laterça, Cristiano Auro, que são presentes e trazem emendas para cá, o Hugo Leal, o Rodrigo Bacelar, o Bruno Dauari, né, graças a Deus nós tivemos vários recursos advindos de emendas, advindos de articulações desses agentes políticos, até mesmo dos vereadores que foram atrás, né, dos seus parceiros políticos para trazer emendas para Campos. Nós tivemos uma grande arrecadação de transferência, um aumento muito grande, mas temos que pensar na arrecadação própria. Isso é um desafio. A gente não pode tapar os olhos. Teve aquele movimento lá do setor produtivo, que para mim foi um movimento político. Eu tenho essa é a minha análise, entendeu? Teve um movimento lá que a gente tem que ter essa discussão. Não é, não queremos aumento, quando acaba, não é isso. Nós necessitamos de aumentar a nossa arrecadação própria para o nosso futuro. Nós, com isso, concordo. A gente tem que desenvolver economicamente o nosso município, trazer mais indústrias, promover ações efetivas na agricultura, no agronegócio, que é uma vocação natural do nosso município, buscar a integração regional. Né? Nós temos 22 municípios nas regiões norte e noroeste do estado com as mesmas características, com potenciais e com as mesmas dificuldades. Nós, no ano de 2021, nós criamos o Parlamento Interregional e isso facilitou muito várias discussões. Por exemplo, o projeto, né, de classificação de semiárido, né, já andou e acredito que chega ao seu fim nesse ano de 2022. O que só por si, só classificando essas regiões em semiárido, vão fazer que os juros caiam de 6% para 2% na agricultura, no agronegócio, na nossa vocação,
Então, são movimentos importantes, né, que nós temos que fazer, mas também temos que ter a consciência do debate sério e responsável para o nosso município. Bom, são 7h39, eu vou... vamos precisar fazer um intervalo? Eu vou só pontuar aqui, não é questão eu vou discordar do pensamento do senhor, assim, mas com o detalhe de que aquele movimento do setor produtivo foi político. Eu só discordo nenhum tema, nenhum momento aí que o senhor falou em que o setor produtivo não aceita aumento. Olha, eu acompanhei bastante, eu acompanho muito o setor produtivo, tenho muita ligação com a CDL, com a SIC, estou sempre acompanhando aqui, como radialista, mas também como parceiro, enfim. Na verdade, o que se brigou muito ali naquele momento, Fábio, foi para não ter nenhum tipo de reajuste agora, nessa pandemia, onde o comércio faliu, quebrou, fechou, os bares principalmente, né? Alguns não reabriram após aí essas flexibilizações. Então eu só discordo desse ponto no meu ponto de vista aqui sobre essa... Deixa também, então, dar um ponto de vista que é um movimento político, eu concordo que seja. Sim. É porque é uma articulação, é política. Tem quem diga que a criança faz política desde que nasce, né? Nós fazemos política desde que nascemos. Se choramos é porque estamos com alguma necessidade. Enfim, então é um movimento político. O que o Fábio não disse, não sei se quis dizer, e aí ele que esclareça, se é um movimento partidário, aí é diferente. Tá. Né? Não, eu não falei partidário. E eu coloco, Fábio... Eu não falei partidário, eu falei político, e, tipo assim, como nós não tivemos a oportunidade de debates sobre o tema, ficou muito no achismo. Vai ser o pacote da maldade. Aí você me desculpa, já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. O pacote de maldade vai ser isso, vai ser aquilo. Aí ficou o achismo. E, na verdade, não era tão assim, tão esse pacote da maldade. Era um de ajuste fiscal, né? Em que algumas taxas, né, e o imposto, né, de transmissão de bens imóveis, ITBI, que está defasado realmente, se for pegar a alíquota de Campos, comparar com os municípios da região, né, ela está defasada realmente. Então, quer dizer, só que nós não tivemos oportunidade do bom discurso. Então, esse movimento, não é? Foi um movimento que eu estou falando aqui, político, num certo momento, né, em que, por causa da falta do debate e do desconhecimento da questão, por exemplo, não vou falar nomes, mas vou falar um exemplo bastante claro. Foi dito na sessão de 25 de maio que teria um aumento de 400%. E não foi verdade. O que estava sendo proposto é um aumento de 300 para 400, o que dá 33%. Muito aumento. Não estou falando que não seja 33%, mas não seria o 400 que foi dito. Então, isso, não é? Foi muito mais um argumento político. Mas aí eu estou falando com vocês, né, isso a gente tem que entender que faz parte de oposição, de situação, esse movimento, a gente tem que entender, apesar de discordar, né, mas que foi uma situação que foi dita e pelo desconhecimento passou e acreditou, e na verdade depois foi verificar que não. Então, por quê? Porque não tivemos, não é, a oportunidade de debates. E aí foi o erro do momento, entendeu? Agora, Nogueira, com todo respeito, eu acho que isso aí é uma questão que a gente tem que, a convicção é sua, não é? Eu tenho que respeitar e a minha. Da mesma forma que estamos de pandemia, e aí eu falei, vou falar bem claro, então tudo bem. Então, como que você vai lá e falar que o executivo não abre as UBSs, não conserta a rua, não trata do transporte coletivo, porque está na pandemia? Não. A gente tem que resolver o problema, qualquer que seja a situação, de pandemia ou não. Isso aí é uma coisa que tem que ser em conjunto, não é? Não é dizer,
eu vou ter um prejuízo. Vamos ver qual é o prejuízo, porque o maior interesse sempre tem que ser da coletividade e não do interesse particular do Fábio, do Cláudio, do Arnaldo. Então, eu acho que quando eu falo que faltou a questão da articulação política, da habilidade política por nossa parte também, né? E aí veio o amadurecimento, veio o crescimento. Depois disso, os projetos do Executivo foram mais discutidos na Câmara, foram mais debatidos, foram aprovados com mais facilidades. Arnaldo acompanhou, não é isso? Nós tivemos esse momento que você acertou, foi um momento de dificuldade, mas de aprendizado. E as pessoas discordam. Né? É natural, nós estamos discordando aqui, não é por isso que a gente está... Né? Mas é uma coisa que você acha que eu acho. Eu acho que se as necessidades da coletividade não param, também não se tem que parar também, né, aquilo que supre. Agora, o que cabe à Câmara é fiscalizar, né, a utilização desses recursos. Então, é uma coisa natural que a gente vai ter que ter. Eu só achei que naquele momento faltou a habilidade nossa de conduzir o debate e de esclarecer. Por quê? Porque também tinha necessidade da celeridade do processo. Só isso. Não, perfeito. E é por isso que nós estamos aqui, porque a gente discorda. Se fosse para concordar, a gente não estaria aqui, né? Não tem porquê, não é verdade? Mas é que eu estava conversando antes. É bom discordar? Senão fica essa história. Agora, vou discordar de novo. Aliás, a dicotomia, ela é tida como importante, não é por mim, nem por você, nem por Arnaldo, não. É por Norberto Bobbio, um dos maiores filósofos já faleceu, italiano, mas que ele sempre falava que sem dicotomia não tem progresso na humanidade. Não há. A gente tem que ter a dicotomia. A dicotomia é a diferença, a divergência. Isso é natural, senão a gente não tem evolução. Não, e quanto à questão da política, do movimento político que o senhor citou, e eu admiti e concordo, não foi o que eu falei, o movimento político empresarial. Tem política para tudo. Eu respeito o setor eu só acho que a prefeitura e aí o setor produtivo brigou para que não houvesse aumento nenhum, mas que não houvesse naquele momento. E o senhor falou, o setor produtivo se reuniu para não ter aumento. Não, se reuniu para não ter aumento naquele momento, nesse momento que nós estamos. Tanto é que eu acho que a gente tem que discutir, não de forma, a gente tem 3 anos para discutir, mas a gente tem que conversar, né, com o setor produtivo. Eu queria mandar um abraço para todas as associações, né, já antecipando um abraço aí ao empresário Edivar Júnior, que vai tomar posse agora, segunda-feira, na CDL, uma importante instituição do nosso município, que sempre esteve ao lado, né, das causas, né, da nossa municipalidade. Então, queria registrar essa minha admiração a esse instituto importante, instituição importante do nosso município CDL, como os outros também, a SIC, que também é tradicional, a Cajopa, né, a Firjan. Então, dizer que os movimentos são importantes, a organização da sociedade é muito importante, e nós precisamos, só que nós precisamos de mais debates. Isso. Exato. Bom, presidente, vou pedir licença ao senhor, são 7h48, avançamos bem, toma um cafezinho e, como lá na roça, coloca uma colherinha de manteiga aí no café, que dá uma aliviada na garganta espetacular, lubrifica. Essa é antiga pra caramba, né? Tô ficando velho. No oferecimento de Proteus, isso eu tô falando porque para quem ligou o rádio agora, ou para quem acessou aqui as nossas páginas, é que o Fábio tá muito gripado e, né, tá com a voz rouca, né? Então dá essa aliviada mesmo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes.